pecado, personificando-a. And there is the unbeliever rejecting the whole thing. E há o incrédulo rejeitando a coisa inteira. But it shall be light about the evening time. Way to glory you will surely find. Is that right? Mas haverá luz no entardecer, o caminho para a glória certamente encontrarás. Está certo? Nations are breaking. Nações estão se rompendo, Israel's awakening. Israel está The despertando. signs that our Bible São sinais foretold. que nossa Bíblia prediz. And the Gentile days E numbered. os dias Sodom, dos gentios contados, with Sodoma, sorrows and comforts, sobrecarregados de return, O horrores, dispersed e to your tornai, own. ó dispersos, aos vossos. The day of redemption O is dia here. da redenção está próximo. Man's hearts are Os failing. corações dos homens se desfalecem e há temor. Be filled with God's Estais Spirit. cheios do Have your Espírito de Deus. lamps trimmed and clear so you Tende can see the vossas word. lâmpadas preparadas e límpidas, para que vocês possam ver a palavra da hora. Look up. Olhai Your para redemption cima, is near. vossa redenção está False próxima. prophets are lying. Falsos profetas They estão said to be here, mentindo. anointed ones. Foi dito que estariam aqui, ungidos. God's A truth they're verdade de denying. Deus, That eles Jesus negam. the Que Christ is our Jesus o God. Cristo é nosso Deus. They don't believe it. É isso, eles não creem nisso. The Bible said there'd be that thing. Here it is. A Bíblia disse que haveria essa coisa aqui. Aqui está. But Amém. Deus abençoe-nos. Romanos 9, verso 33. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Grande Criador, te damos graças porque temos este privilégio de nos reunir em torno da grande palavra, da grande luz, da grande revelação que o Senhor tem manifestado para aqueles que não serão confundidos. Obrigado. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. A última montanha. Não gostou, não. Glória a Deus. Bom, parece não ter uma mensagem para isso, não é? A última montanha. A gente tem tantas montanhas, e falar essa última, você já fala que é o último profeta, é a última era, é o último selo, é o último trovão, e é o último homem que Deus usa entre os gentios. Agora, última montanha também. Muito bem, isso está em Parado na Brecha, parágrafo 148. Eu vou ler um pouquinho aqui, irmãos, e quero que vocês dêem atenção. Quase que eu formaria a mensagem só pela Bíblia. Os versículos que eu tenho aqui da Bíblia é o suficiente para formar muitas mensagens, mas
eu vou usar esse tempo com esta parte da mensagem, Parado na Brecha, 148. Irmão Branham estava falando com respeito àquela montanha muito grande, onde estava o nome dele sobre a montanha. Se você tiver o seu nome sobre alguma coisa, aquilo ali representa a sua propriedade. E William Branham não estava em torno de uma propriedade de terra. Ele não estava pensando nisso. E nem Deus. Mas onde o seu nome está, aquilo é um lugar de revelação, de vitória e uma propriedade. Se o seu nome está lá, aquilo é seu, certo? Aquilo é seu. Então a honra, a glória é dada a Deus, e Deus, quando está num homem, ele manifesta tudo o que ele tem escrito para aquele dia, para aquela hora, para aquela era. Mesmo sendo homem sozinho, como foi Noé, era sozinho como foi Elias, sozinho como foi Jesus. E aí você vai ver sozinho como foi Branham. Então, mas Branham estava em torno de muita gente em torno dele, e irmão Branham sentia também só. Ele sentia no deserto. Nós já lemos isso na mensagem. Mas daqui me tocou também, nesse parágrafo 148, para a gente falar sobre isso. Eu parei e olhei para cima da montanha e vi aqueles 7 montes. Vocês vão ver que existe um significado. Se tem significado nos nomes, se você põe um nome artístico no seu filho, o final dele é difícil você querer que ele seja evangélico. Ele vai puxar mais para aquilo. E se o irmão Branham mostra, está na Bíblia, é claro, essas coisas. Então se deve colocar pelo menos nomes que contém nele certas características boas para uma criança. Você deve olhar nisso. Agora, e o nome sobre 7 montes. O irmão Branham olhou uma montanha com 7 montes. Então eu ouvi. Você quer ver uma coisa? Lá haviam 7 picos no topo da montanha. Uma montanha que tem a extensão de várias milhas. A última montanha, antes de você entrar no outro estado, era a última montanha. Então, ali não tinha mais nada depois daquela montanha para o próprio William Branham. Era a última montanha e o nome dele estava escrito ali. Não há nenhuma outra montanha depois daquela. Eu não sei se você vai entender isso. Vou falar sobre montanha, sobre fé, sobre revelação, sobre pedra, que tudo quer dizer revelação. E uma montanha de pedras, que o irmão Branham fala dessa montanha de pedras. Revelação. A gente tem que ver isso aí no natural. Você diz, isso não vale tanto. Se nós formos na Bíblia e ver o que Jesus falou, tu és Pedro, e sobre esta pedra. Então, se pensasse, é uma pedra natural. Não, havia pedra natural naquele tempo e rocha natural, que também, eu quero passar sobre isso através da Escritura. Deixa eu chegar lá. A gente precisa dessas coisas. Não há nenhuma outra montanha depois daquela. E ela ia do leste ao oeste. É onde o ministério termina. Começou no leste e termina no oeste. Isso era nos dias de irmão Branham. A posição da montanha. E o topo era coberto de neve.
Os 2 primeiros picos eram menores, e então um grande pico. E então outro pico pequeno, e um pico maior, e então um pico menor. Então um grande, enorme e longo pico da montanha coberto de neve. E eu disse: Senhor, eu não entendo o que isto significa. E Deus tinha dito para ele: te dou um sinal eterno. Olha para aquela montanha, te dou um sinal eterno. Mas ele dizia: eu não sei o que isso significa, Senhor. Eu quero que vocês notem que ele estava falando com o Senhor, que ele estava recebendo também daqui do Senhor, não era de um anjo em particular. Aqui, ele diz aqui: e eu disse: Senhor, eu não entendo o que isso significa. Ele disse, então era o Senhor, dizendo: quantos picos tem lá? Eu disse: há 7. O Senhor falou para ele: quantas letras há em seu nome? Quero que vocês vejam que tem o significado, o nome, a montanha, a pedra, tudo tem um significado. Quantas letras há em seu nome? Aí, o irmão Brana pregando e soletrando: B-R-A-N-H-A-M, M-A-R-R-I-O-N, Bran. Ele teve que falar isso diante da congregação. E não são coisas que as pessoas veem. As pessoas passam por alto porque é coisa simples, está no nome. Mas o sinal eterno estava no nome. Eu te dou um sinal eterno. Leia que o parágrafo 137 em diante, parado na brecha. Você não pode dizer que é uma mensagem que eu formei. Na verdade, eu bato em cima disso porque eu creio nisso aqui. Eu creio que é assim. Entende? Eu creio. Se não tivesse significado, o irmão Brana não falava com Deus e Deus não falava com o irmão Brana sobre montanha, sobre nome. Se você pensa que falar no novo nome é paganismo, você chamou o William Branham de pagão. Porque quem falou de novo nome foi o William Branham. E quem falou de novo nome foi a Bíblia. Você está chamando a Bíblia de pagã também. Apocalipse 2,17 e 3,12. É um novo nome. Até a cidade tem um novo nome. Se você fosse procurar hoje a cidade, vamos parar? Você vai procurar a cidade, oh, a grande Jerusalém. Já foi, filho. Foi o tempo. Agora, onde Cristo veio, não era Jerusalém, era Kentucky, era Jeffersonville. Cadê o nome Jerusalém? Ué, é novo nome também da cidade. Tem um novo nome. Eu simplesmente estou colocando para vocês. Isso daí é onde Deus está. Eles querem continuar pregando apenas a grande Jerusalém. Bom, lá Jerusalém é uma turma de incrédulos que está lá contra Jesus Cristo. E que precisa do profeta Elias e Moisés chegar lá para poder despertar o crente. Que são 144 mil que vão entrar durante o período dos 3 anos e meio que falta para terminar a 70ª semana de Daniel. Já está quase. Mas para mostrar para você que você quer ir para Jerusalém. Quase que se você fosse a Jeffersonville era melhor do que ir em Jerusalém hoje. Porque Deus veio com outro nome, não foi em Jerusalém. Ele veio foi entre os gentios. Ele veio foi em Kentucky, Jeffersonville. Amém? Amém? Irmãos, não importa o que os outros pensam, isso aqui é realidade. Eu estou falando de realidades. Realidades. Isso daqui a pessoa precisa saber que é realidade. Deus falou de picos, Deus falou de montes, Deus falou de revelação, Deus falou de sinal eterno.
e deu para William Branham. Eu te dou um sinal eterno. E o próprio irmão Branham diz, eu não entendo isso aí, senhor. Não vejo nada. E agora você diz, e você vê? Eu vejo. Ele não podia falar o que ele via, mas que tinha significado, ele sabia que tinha um significado. E ele destacou o nome dele. E guarda bem, é ele com o Senhor conversando. O Senhor perguntando para ele, e quantos picos tem lá? E ele respondendo ao Senhor, há 7. Quantas letras tem seu nome? Bran, Marre. 7. Faltou só o William para ele falar aqui. Depois que ele falou Bran, teve reticência, Marre e Bran outra vez. 153 parado na brecha. E lá haviam 3 picos que destacavam. Ele disse, note, ele disse, o Senhor disse, aqueles 3 picos são a primeira, segunda e terceira puxada. E o seu nome está lá na montanha, naqueles picos. Tem uns picos menores, mas tem os maiores. E tudo isso tem significado. Até os picos menores têm significado. É como a letra do seu nome. A primeira é maior, depois vem as menores. Porque tem que ter um maiúsculo. É bom ver a simplicidade de Deus atuando. Ele disse, aqueles 3 picos são a primeira, segunda e terceira puxada. E o seu nome está escrito sobre toda ela. O primeiro foi a primeira parte do seu ministério. Um monte pequeno. E com um monte pequeno, curava enfermo, expulsava demônio. Fazia coisas tremendas. Então, um monte pequeno, então a primeira puxada, um pouco mais alto, você sabe. E o sinal está na mão. Então, há um pequeno intervalo lá, o tempo que eu havia tirado por estar muito cansado. É por isso que quando o irmão Branham fala a mensagem, por isso eu volto para o vosso meio, eles põem que o irmão Branham vai ressuscitar para voltar para o meio deles. Não, o irmão Branham estava voltando para fazer o trabalho de cura divina. Por isso eu volto para o vosso meio. Ele estava voltando, suas infalíveis palavras de promessa 138, quando ele diz, por isso eu volto para o vosso meio, ele diz, ele vai ressuscitar e vai voltar para o nosso meio. Não, ele estava voltando daquele período de ministério que ele estava tendo. Depois dos selos, ele estava retornando para o meio do povo e dando essas explicações mais profundas, que as pessoas não prestavam atenção, porque fala de monte. Tem muita gente que lê a mensagem do profeta, não, eu li, ele estava só falando de peixe, tiro, caribu. Não. Eles nunca entenderam que aquilo ali era Deus. Até no chifre. Ele vai medir 42 polegadas. Eu vou matar ele, ele vai medir 42 polegadas o chifre dele. Sim, mas espera lá. Matou, foi lá medir 42 polegadas. Tem a ver até o chifre do animal. Agora, não, falou em animal, eu até dormi. Que a pregação eu até dormi. Não era para você ouvir mesmo. É para você dormir. Se você fosse daquele lado, você gostaria. Se você fosse do novo nome, que o novo nome é os trovões. Agora, quando foi que o Brasil pregou os trovões revelados? Me diga. Quando foi? Eu estou aqui no Brasil faz 58 anos. E desde que eu entendo por gente, dentro da mensagem, dos meus 22, 23 anos, quando eu tinha 23 anos, 22 anos eu comecei a ouvir essa mensagem. Eu nunca ouvi eles pregar 7 trovões revelados. Só fala 7. Agora, quando eu venho mostrar o que é o 7, aí eles não querem. Eles só falavam um 7, que para eles não adiantava nada, só falava, ficava em 7. Mas agora o 7 tem nome. E vocês estão pulando fora agora?
Por que não crê na mensagem como ela é? Há quanto tempo estamos escutando sobre a terceira etapa? Selos. E nada foi revelado? Ninguém nunca mostrou nada para nós? Se alguém vem dos Estados Unidos, vinha e dizia, os 7 trovões é algo futuro. Mas já está no passado. O indivíduo que andou com mão brana, me perdoe, o irmão que andou com mão brana, vem e diz, isso está para o futuro, quando já está para o passado. Muito bem, primeiro foi a primeira parte do seu ministério. Você sabe, depois segundo um sinal está na mão. Então há um pequeno intervalo lá, o tempo que eu havia tirado por estar muito cansado. Muitos de vocês recordam disso. Então vem o discernimento, a segunda puxada. Agora, eu tive outra, escuta, cerca poucos anos aqui, parecendo como pequenos picos. Era o ministério dele. Eu tive outros aqui, parecendo como pequenos picos, antes da terceira etapa. Antes do terceiro pico. Eu tive outros aqui, parecendo pequenos picos. Vem de volta. Como não era o meu ministério ainda. Gente, a primeira e segunda etapa ainda não era nem o ministério do profeta. Os pequenos picos não eram nem o ministério do profeta. Agora, por isso esse povo não crê no ministério do profeta. E o mistério de toda a Bíblia é o ministério do profeta. É o ministério do 7º anjo. Primeiro selo, parágrafo 33. O problema é que nós pregamos e mostramos onde está. O diabo não gosta disso. Sabe o que os pregadores têm dito? Olha, não preciso falar onde está. Eu não preciso falar. O povo tem que crer neles na marra. Não, você tem que falar, porque a mensagem não é sua. A mensagem é de William Branham. Se a mensagem fosse minha, eu não tenho que falar nada. Eu que estou pregando. Mas a mensagem não é minha. Eu estou pregando a mensagem de outro. Todos os pregadores que pregam a mensagem não é dele, é do profeta. E se é dele, é falsa. Toda mensagem que é sua é falsa. Seja do Brasil, seja da África, seja do Canadá, seja dos Estados Unidos, seja da América do Norte, da América Latina, de onde for. Se a mensagem é sua, é falsa. A mensagem verdadeira é aquele que Deus mandou, aquele homem que Deus ungiu. A última montanha, a última pedra, a última revelação. Agora diz, eu tive pequenos picos, como não era o meu ministério ainda. Gente, será que não dá para enxergar? Então vinha o terceiro. Mas ele teve pequenos picos, pequenos avivamentos, pequenos movimentos, como profeta, ele teve. Mas não era o ministério profético mesmo de Apocalipse 10. Não era. Como não era o meu ministério ainda. E então vinha o terceiro. 154, parado na brecha, estou estudando. 3 é o número de conclusão. Vem o terceiro. O pico seguinte era o 5. O número da graça. Ele mostra 3, ele mostra 5. E o seguinte, depois da graça, o seguinte era o 7. Depois da graça. E você acha que depois da graça, quando que é? Depois da graça é quando veio os 7 picos. Lá da montanha, a última montanha. Não adianta pensar que vai vir um ministério do México, que a montanha prossegue depois, tem uma montanha no México. Não, a última montanha. Se você tem que escutar como gente gentílica, você precisa ouvir uma mensagem, é da última montanha. Não tem nenhuma mensagem depois da última montanha. Até a mensagem da esposa de Cristo é da última montanha. Ela não tem mensagem própria. Eu fico de vez em quando meditando assim sozinho, quietinho, pensando, bom Lutero, como um bom luterano,
que foi o seu povo, mas o povo não podia ficar profetizando outra vez. Os que profetizaram tinham que repetir o que Lutero falou, mas não está nem na Bíblia que eles eram para fazer aquilo. Os wesleyanos também, eles repetiram o que Wesley pregou, mas não tem na Bíblia para eles repetir. Eu vou mandar um mensageiro, ele vai pregar a santificação, e vocês que crêem nele, repita o que ele pregou. Mas quando chegou no 7º mensageiro, na 7ª montanha, no último monte, a última montanha, que ali termina, já entra no outro estado, que aí vem o estado da noiva, o estado da esposa, mas ela tem que viver com aquilo. Ali foi dito, quando chegou o ministério do 7º anjo, o do 5º anjo não mandou nós comer e profetizar. Contudo, os que comeram a mensagem luterana, pregaram, profetizaram o que Lutero pregou, sem ser Lutero um profeta vindicado. Só usando o significado da palavra em inglês, pregador é um profeta. Mas não era um vidente. O Wesley foi a mesma coisa. O seu povo comeu o que ele pregou e pregou o que ele pregou. Porque eles tinham que comer aquilo. Vieram os pentecostais e fizeram o mesmo. Agora, nós temos escritura para nós. Nos dias de William Branham, Apocalipse 10, de 1 a 7, Deus repartiu. E diz, você vai cumprir 10, de 1 a 7. E de 8 a 11 você não vai fazer nada aí. Deixa que o seu ministério, eles vão comer e repetir isso daí. O de Lutero, de Wesley, não foi mandado fazer isso. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocou a trombeta que revelou os mistérios, então a esposa de Cristo, tipificada em João, que foi comer o livrinho, foi na mão do anjo forte, e o anjo forte, você tem que entender isso. O livro está na mão do anjo forte. Vai ao anjo forte e peça para ele o livrinho. Mas foi dito a João, vai ao anjo forte. Só que o anjo forte apareceu no céu. Apareceu em cima da montanha, 48 quilômetros acima do Monte Pôr do Sol. Mas não era para você subir lá. Não, você vai ao anjo forte. Aonde está o anjo forte? Está em William Branham. Vai ao anjo forte e peça para ele o livrinho. E William Branham pregou essa mensagem para nós. É sua vida digna do Evangelho? É sua vida digna do Evangelho? Você vai comer isso daqui. Sua vida é digna desse Evangelho, dessa mensagem, para comer e profetizar. Você não vai ficar com isso só para você. Eu vou comer e ficar quietinho. Não. Você vai profetizar, você vai pregar para outros. A mesma mensagem que William Branham pregou. Por isso eu tenho que citar parágrafos, mensagem que William Branham pregou. Eu não posso dizer, isso daqui eu estou formando uma mensagem. Deus não está numa mensagem formada por mim. Deus esteve na mensagem na última montanha. No último selo, no último trovão, no último profeta aos gentios, William Marion Branham. Não tem mais nenhum profeta para os gentios. William Branham diz que o 7º anjo é o último. É o último para os gentios, que a quem vai vir agora Moisés e Elias é para os judeus, não é para gentio mais. Agora o nosso tempo está aqui. Sabe por que nós estamos bem? Que nós estamos comendo e profetizando. E nós temos Bíblia para isso, Apocalipse 10, 8 a 11, nós comemos de 1 a 7 e profetizamos de 8 a 11. Nós comemos, você tem que comer, agora você tem que comer a montanha, você tem que comer brana. O que está escrito lá na montanha? O seu nome está escrito sobre toda ela. Te dou um sinal eterno. Talvez eu vou fazer o possível de não entrar nesse ponto. Agora, do eterno. Da outra mensagem. Mas eu te dou um sinal eterno.
E aquele sinal eterno estava relacionado com o nome dele. Então tem significado, gente. O nome tem um significado tremendo, isso daqui. Para mim, isso daqui é tudo. Então veio do 3, do 5, 3. Deus é completo em 3. Tem hora que você pode pegar o irmão Brana dizendo Deus é perfeito em 3 também, certo? Mas ele diz perfeito em 7. Ele é completo em 3 e perfeito em 7. Assim como você também é completo em 3. Mas você precisa chegar à perfeição de Brana. Perfeição do 7. Tem gente que é completo em 3, corpo, espírito e alma. Isso é o que completa um homem. Um homem sem corpo, ele não é completo. Um homem sem espírito, ele não é completo. Um homem sem alma, ele não é completo, ele é um animal. Porque o que não tem alma é um cavalo, é uma cachorra, é uma vaca, um touro. Não tem alma. Mas diz que tem alma vivente. A alma vai mostrar para você aquilo que você deve fazer e não fazer. É a alma que está lá dentro, direcionando as coisas. E você não tem a alma, que é a vida natural, animal. Você tem esta alma, que é a natureza divina. Porque o homem com a natureza animal, ele mata o outro. Ele é como Caim. Ele mata o outro. Já ele não é uma alma vivente, que mata o outro. Porque é alma sem Deus. É alma sem vida. E é chamado alma vivente. Quando você toma um homem que tem a alma, que é a natureza do espírito, e a natureza do seu espírito agora é Deus. A natureza do seu espírito, uma vez, foi a natureza do seu pai, da sua mãe. Agora a natureza do seu espírito, quando você nasce de novo, a natureza do seu espírito é Deus, é a palavra, é os trovões, é o selo, é a montanha, é a rocha, é a pedra. Aleluia. E se eles não querem? Você tem que ver o que te completa hoje. Deus completa em 3, perfeito em 7. A igreja também caminhou completa em 3. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 ofícios da única pessoa da divindade chamada Jesus Cristo. Alguém diz, mas o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é uma pessoa, mas ele é a pessoa de Cristo. Ele não é outra pessoa separada de Cristo. Ele é a pessoa de Cristo em forma de Espírito na igreja. Mas ele não é uma pessoa à parte. Como os trinitarianos dizem, tem um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo. Então tem um velho, tem um mais novo e tem uma pombinha. Isso é da religião católica. Essa doutrina nunca foi de Deus. Você pode dizer Pai, Filho e Espírito Santo, tendo luz disso daí. O que te completa, corpo, espírito e alma, te faz um homem, uma mulher. Pai, Filho e Espírito Santo faz um Deus. Isso é o que completa. Formou um Deus para nós. O Deus que antes de ele manifestar, para poder ter um corpo, você não podia vê-lo, senão uma teofania, uma luz branca. Mas depois ele veio e foi carne. Aí você via Deus é um homem. Eu pensava que Deus era outra coisa. O próprio Jesus falou, Deus é Espírito. Deus é Espírito. Mas ele diz, o meu Pai que está em mim é quem faz as obras. O Deus que é Espírito está em mim, na carne, para fazer as obras. Eu mesmo não posso fazer nada de mim mesmo, mas o meu Pai é quem faz, porque o Pai é quem faz ali. E eu não posso fazer nada, é meu Pai, o Espírito Santo, que vem e faz esta obra também na nossa vida hoje. Amém? Você chegou no 7 para ser perfeito? Hoje a pregação de perfeição é assim: fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. 7. Aqui o que se lê aqui é diferente. B, R, A, N, H, A,
M, 7. 7. Perfeição, o seguinte era o 7. O número da perfeição, o fim. A última montanha. O 7, o fim. Se você não tem essa montanha em você, você não tem perfeição. Deus é perfeito em 7. Por isso você vê 7 selos, 7 eras, 7 trovões. Deus é perfeito em 7. E ele tinha que revelar as coisas nos dias da voz do 7º anjo para mostrar a perfeição de Deus em carne humana. Era no 7, não no 5, no 6. Não, é no 7. No 7 então é perfeição. E eu estou lendo. Você crê na mensagem do William Branham? Tem gente que escuta os CDs. Esse homem está inventando. Eu estou lendo aqui. 154, parado na brecha, tradução de Goiânia. Ele mostra. Já passou o 3, o 5, que é o nome da graça. O seguinte era o 7º, que era o 7. O número da perfeição, o fim. O fim da semana, o fim do tempo, o fim das eras, o fim de tudo. Aleluia. Isso daqui é bom, né? Eu poderia ir mais, tem muitas mensagens aqui. Se eu vou chegar nela, não sei. Mas deixa eu te dar uns versículos aqui. Mateus 16, verso 18. Edificarei a minha igreja. Tu és Pedro, sobre esta pedra. Isso é pedra tirada da rocha. Edificarei a minha igreja. A igreja católica vem e diz: Deus edificou sua igreja sobre Pedro. Só que essa não é a igreja de Deus. Uma igreja edificada sobre Pedro é uma igreja edificada sobre um homem volúvel. Deus não edificou a igreja em cima de um homem. Não, tu és Pedro e sobre esta pedra. Não é? Mas Pedro quer dizer pedra. Sim, isso também. Tu és Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra que você teve, quer dizer, a revelação que você teve de quem é o Filho do Homem, é sobre esta pedra, sobre esta revelação. Eu pego você como pedra e te edifico juntamente com a igreja na pedra. É uma pedra na pedra. Tu és Pedro, e sobre esta pedra. Pedra é revelação. A revelação de que Pedro teve de quem era o Filho do Homem. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Amém. Então vamos tomando isso daqui, porque você tem que ser uma pedra também. Você tem que ser uma pedra, porque Brana foi uma pedra. Mateus 21, verso 42. A pedra que os edificadores rejeitaram. Como chamava essa pedra? Jesus Cristo. A pedra que os edificadores, fundadores de religiões, são os edificadores. Eles edificam religiões. Eles edificam bases de fé. E rejeitam a pedra. A pedra que deveria ser a principal na construção. Eles rejeitam aquela pedra. A pedra que os edificadores rejeitaram. Você pensa que os edificadores da mensagem do irmão Branham também não estão rejeitando a pedra? Quando eles falam contra o nome H-A-M, que está no nome de Branham, e o próprio William Branham diz na mensagem Abraão Restaurado, 45 e 157. H-M é parte do nome de Deus. Se você ignora isso, você ignorou a pedra, onde Deus perguntou para ele: quantos picos tem aquela montanha? Tem 7. Quantas letras tem seu nome? É Deus falando com o profeta. Se Deus falou com o profeta e eu posso ouvir aquilo, eu aprendo. Deus falou com o profeta veio e falou. Eu penso bem, se o profeta não tivesse nem pregado isso, nós não tínhamos muito o que falar.
Mas por que nós pregamos que tem um novo nome? Porque foi William Branham que diz no primeiro selo 132 que Jesus Cristo na terra teve um nome Jesus, que foi o nome humano dele aqui na terra. Mas depois que ele venceu e ascendeu, recebeu um novo nome. Será revelado nos trovões. E ele diz, por isso eles pulam, gritam e não recebem nada, porque não conhecem o novo nome. Então, quando as pessoas falam que não existe novo nome, você tem que saber que esses próprios pregadores estão contra a revelação, contra a pedra, contra a montanha, onde Deus falou, o seu nome está ali. Você sabe onde está o nome de Branham? Está nos 7 trovões. Está nos 7 selos. Você toma o nome dele, se você quiser colocar ele no singular, sabe onde está o nome de Branham? No 7º selo. Amém. Amém? Mateus 24, verso 2. Desde que vocês rejeitaram a pedra, que os edificadores rejeitaram a pedra, aí Jesus vem em Mateus 24, verso 2 e diz assim, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Eu sei que é o natural, eu sei que é templo, eu sei que é construção, mas isso daqui não ficará revelação sobre revelação que você tenha, que não seja derribada pela própria mensagem de Cristo. Não ficará, e não ficou mesmo. No ano 70, aquele templo caiu. Jesus falou que ia cair e caiu. E eles têm que saber que não ficará pedra sobre pedra, revelação que vem do Canadá, revelação que vem da África, revelação que tem no Brasil, não fica pedra sobre pedra que não seja derribada quando os 7 trovões é manifestado, não fica nada, tudo é derribado, porque o ministério é da montanha, da última montanha chamada Branham, a última montanha. Qual o seu nome? Deus perguntar. Quantas letras tem seu nome? Deus não sabia? São coisas que Deus chegou lá no jardim. Adão, ô Adão. Deus parecia um homem no jardim do Éden. Onde tu estás? Deus é onisciente. Ele sabia onde Adão estava. Quando Deus fala assim, Ele está aguardando que o pecador reconheça sua miséria, sua sujeira, levanta e diga, Senhor, eis-me aqui. Não é porque Deus não sabe, não, porque Ele atuou como se não soubesse. Quem clama, quem chama, não sabe. Mas Ele fez isso por quê? Dando oportunidade para o homem reconhecer, levantar e dizer, estou aqui, Senhor, pequei. Não sou digno de ser chamado teu filho. Faça-me como um dos teus jornaleiros. Diz, não, filho é filho, jornaleiro é jornaleiro. Se você nasceu para ser escravo, você vai ser escravo. Eu sei que tem gente que fala assim, olha, nem se eu for escravo da noiva. Mas eu quero ir escravo da noiva, vai ser as virginécias. Você quer ser da virginécia? Escravo da noiva? Porque isso daqui é tão importante, porque ela é a principal, ela é a esposa, sendo arrebatada. Agora os demais, tem gente que satisfaz com qualquer posição. Não, a posição tem que ser aquela que Deus me pôs. Se Deus me pôs como um obreiro, eu tenho que ficar quieto como um obreiro. Se Deus me pôs como um pastor, eu sou pastor. Não adianta ninguém querer fazer de mim um profeta. Eu sou pastor, porque Deus me pôs pastor. Quando Deus fez de Branham, Deus em carne, não adianta você querer falar de Branham só profeta. Era Deus encarnado. Era HM aqui conosco. Aleluia. Lucas 19:40. Se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Vale tanto as rochas. Eu pensei assim, naqueles dias de Cristo, Jesus não falou nada, que o nome Jesus ou Yeshua estava escrito lá naquelas montanhas, mas estava escrito. Jesus usou a mensagem simbólica.
Se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Brana foi a mesma coisa. Um dia, William Brana, no mato, botou seu peito numa rocha e orou a Deus. Aí uma voz veio e disse para ele: em que estás recostado? Ele tirou o peito da rocha, estava escrito Águia Branca. Que foi? Que transmissor, que eletrocardiograma, encefalograma, que coisa, foi tão profundo, já tirou um raio-x. Apareceu na pedra a Águia Branca. Oh, se fossem muitos desses que querem ir para fazer movimento, chegar aí e botar o peito na pedra, eu vou fazer a mesma coisa. Quem sabe passava um raio-x também ali, em que você está recostado, afastava urubuzão. Você gosta de aparecer, mas Brana não gostava disso. Brana pregou: você tem que tomar cuidado com dinheiro, mulher e fama. São 3 coisas que derrubam o homem e derrubam o ministro. Não é para derrubar só o ministro, não, é para derrubar o homem. Dinheiro, mulher e fama. Deus alertou William Brana. E se você cair por uma dessas coisas, que você não deu atenção ao 7, a perfeição. Está caindo constantemente, está sendo mostrado que você deve fugir dessas coisas, vai cair. Bom, Atos 4:11, ele é a pedra que foi rejeitada, Cristo. A pedra que foi rejeitada. Você chega a 1 Coríntios 10:4, bebiam da pedra espiritual. Olha o povo bebendo da pedra. Nós estamos bebendo da rocha, nós estamos comendo da rocha. Eles bebiam da pedra, eu também. Eu estou bebendo da pedra, da rocha do Monte Pôr do Sol. Eu estou bebendo daquilo ali. Não, mas não é aquele natural que você vê lá. Não é aquilo não. Eu estou bebendo daquela montanha. Porque aquilo que esteve sobre o Monte Pôr do Sol desceu numa montanha chamada Brana. Entende? A última montanha. Não tem mais profeta, não tem mais montanha depois para Deus tratar, não, é a última montanha. Ele mostrou isto. Agora, se Israel bebeu da pedra, a pedra que o seguia, a pedra espiritual que o seguia, e essa pedra era Cristo. Você bebe hoje desta pedra. Deus veio mostrar para nós hoje, rocha, pedra, nesse tempo da revelação, não de que Ele foi no Calvário, naquele tempo passou. Ele está mostrando para nós o tempo presente, o que Ele foi no Monte Pôr do Sol. Outra vez eu fui rocha, pedra, e se vocês calarem, o Monte Pôr do Sol prega, o Quênio Sabino prega. Se vocês calarem, se vocês não pregarem a terceira etapa, o terceiro pico maior, que era a última montanha, que já chegava na divisa do estado, me parece que é o México ali por perto, aquela última montanha, Brana, último pico mais alto. Nós bebemos disso, dessa revelação, da revelação que Brana pregou e que o povo não entende. Quando se fala em nome, eles não entendem, porque eles não dão valor, não valorizam o nome. Eles não valorizam nome, deveriam valorizar o nome. O que Deus deu para o William Brana foi isso. O próprio pai do profeta, que bebia, ainda conseguiu ser dirigido por Deus. E você que não bebe, poderia ser muito mais. Mas quando não bebe cachaça, bebe o vinho da grande prostituta, bebe a revelação dos falsos dentro da mensagem, mas não bebe o verdadeiro vinho da revelação, que traz estímulo ao crente, revelado pelo 7º, pela montanha, a última montanha. Aleluia. Efésios 2:20, Cristo é a pedra, a principal pedra de esquina. Eu falo isso que eu tenho que colocar Cristo no amanhecer e Brana no entardecer. Cristo foi a principal pedra de esquina. Isso todo mundo prega. Isso é um evangelho denominacional hoje. Cristo é a pedra de esquina. Aleluia!
Seu evangelho denominacional hoje prega Cristo é a pedra de esquina. Eu quero ver você ver a pedra, a revelação na construção da casa de Deus, dos 7 trovões, você ver ali a pedra principal sendo rejeitada, brana. Cristo, aqui no entardecer, foi brana. Deus no amanhecer foi Cristo. Cristo no entardecer foi brana. E aí estão os construtores de religião rejeitando a revelação, a principal pedra de esquina. Sabe o que é, crente? A principal pedra de esquina para você no arrebatamento? 7 trovões revelado pelo profeta, e nestes 7 trovões você vai ter que encontrar B-R-A-N-H-A-M. Se você, eu não preciso disso para ir no arrebatamento, então veremos, certo? Veremos. William Branham diz que o novo nome seria revelado nos trovões, e o mesmo William Branham diz que os trovões foram revelados nos 7 selos. Perguntas e respostas número 4, parágrafo 78, e o desvelar 273 a 278. Tradução da voz de Deus. Você deve procurar, porque você quer também, procura. Essa é a tradução de Goiânia que eu te dou, certo? É que eu tenho lido mais, porque havia mais tempo para nós. Devemos aprender isso. Como está escrito, eis que põe em Sião. Agora é a nossa vez. Eu tenho que encerrar com isso aqui. Eis que põe em Sião uma pedra de tropeço. Ele não está dizendo aqui apenas eis que pus em Sião. Não. Como está escrito, eis que ponho em Sião, trazendo para o presente, uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo. Você sabe qual que é? O Sião hoje somos nós. Se Brana não falasse, eu também não tinha coragem de falar, não. Mas não tinha medo. Mas no parágrafo 292, o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal, lá para o finalzinho, irmão Brana diz assim: com respeito, naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. Como vocês se libertaram de toda essa condenação? Vem. E será que aquele que ficar em Sião e o que permanecer em Jerusalém, vamos ver. Em Jerusalém será chamado santo todo aquele que estiver escrito entre os vivos em Jerusalém, quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião. Agora, seria bom, irmão, você olhar isso para nós, no inglês, porque está entre aspas. Recordem, essa sempre é a noiva. Vê? Eu quero ver se lá no inglês está assim. Essa sempre é a noiva. Quando fala de filhas de Sião, filha de Sião, se é a noiva, aí estáis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Olha, a pedra de tropeço aqui é brana. A rocha de escândalo é o nome dele. É uma rocha de escândalo. Você crê que brana é novo nome? Parece que aquele pregador falou. Não, eu nem falo. Eu gosto que você descobre. Porque a Bíblia diz que ele dá uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome escrito, que ninguém conhece senão aquele que o recebe. Porque se você não recebeu o nome, você não conhece nada. Você pega a pedra, mas não recebeu o nome, então você não sabe que nome que é. Mas aqui é claro: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que nela crê não será confundido.
Todo aquele que crê nessa mensagem do 7, da perfeição, da última montanha, do último selo. Brana foi o último selo, parágrafo 152 do 7º selo e 201. Aquilo foi em William Brana. Está aqui a última montanha. Está tão claro estas coisas aqui que as pessoas não dá para ver sobre o nome. Eu estou falando superficial ainda do nome, você tem que me entender. Eu ainda não estou abrindo tanto sobre o nome, tem tanta coisa a mais. Apenas um pouquinho, estou dando um golinho para você. Mas se você já está bêbado com os vinhos que os pregadores vieram de todos os lados pregar contra esta revelação, e você bebeu copada, você não vai receber esta revelação mesmo. Porque você já está bêbado com o vinho da grande prostituta e das filhas da prostituta, que não é diferente as filhas da prostituta, que formou denominações interpretando a própria mensagem do profeta, quando o próprio Mombrana está mostrando aqui claramente, o Deus falando, o seu nome está sobre toda aquela montanha, e eu te dou um sinal eterno. É o nome que é o sinal eterno. O nome é um sinal eterno, não é nome eterno. Mas a Bíblia lá está dizendo, eu te dou um sinal eterno. E Deus deu um sinal no tempo de Isaías, eu vou dar um sinal para vocês. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Vou dar um sinal para vocês. O 7º anjo revela os 7 trovões, os 7 selos, a terceira puxada. E Brana é o terceiro pico. E nós estamos aqui em Franca, no terceiro pico de Franca. Será porque compramos esse terreno nessa esquina? Nem eu sei. Quando isso daqui era mato, há 20 e tantos anos atrás, qual motivo? Nem eu sabia que isso daqui era terceiro pico. Eu não sabia de nada, não. Nunca fui influenciado. Eu quero comprar lá, que é o lugar mais alto. Eu nunca nem pensei nisso. Depois que veio essa mensagem, que nós foi pensar nisso. Mas aonde nós estamos parados? É aqui nesse pico que está escrito Brana também. É aqui nessa montanha que está escrito Brana. É aqui que sai para todo o Brasil e mundo. Brana. Deus usou um homem aqui na terra, que esse homem chegou ao ponto de Deus esconder alguma coisa dele, porque senão ele falava para nós. Depois eu vou falar sobre isso também. Por isso Deus falou para ele, não diga nada da terceira puxada. Que ele já tinha contado a primeira, Deus falou para ele, não fala nada. Ele falou, vê a segunda. Deus falou para ele, não conte a segunda, hein? Ele contou. Aí na terceira Deus segurou. Porque se Deus abre de mão tudinho para o irmão Brana, ele falar para nós também. Deus até levou ele no final de 65, mas ele já deixou alguma coisa colocada. Se ele não tivesse deixado lá para nós, a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Olha, eu te garanto que quem escutou os ungidos dos últimos dias, no dia, não aprendeu isso. É nós que viemos aqui depois de 40 anos, 30 anos. Nós viemos ler a mensagem e aprender. Eu te garanto, quem escutou naquele dia não viu isso. Se eles tivessem visto, não sairia pregando aí no Brasil e até outros países com respeito à ressurreição do Mombrana. Foi de lá que veio essas coisas. Por que não trouxeram o principal? Ele vai vir para a terceira etapa porque ele vai montar num cavalo. Ele não sabe que ele já montou no cavalo lá atrás. O poder do 7º selo, ele montou lá atrás e estamos aqui prosseguindo. Só que cavalgarei por esse caminho somente uma vez mais, não é Brana, é o Elias para os judeus, não é o William Brana, é somente uma vez mais. E com o irmão Brana já tinha completado 4, é só falta uma, é 5 vezes. Por isso ele diz somente uma vez mais. E dá a entender, quando você lê a mensagem, dá a entender que é o irmão Brana dizendo, eu vou cavalgar. Aí ele morreu, se ele não cavalgou. Não. É o espírito de Elias que vai cavalgar entre os judeus, somente uma vez mais. Amém? Então aqui está, eu ponho em Sião uma pedra de tropeço. Qual que é a pedra de tropeço que está na noiva hoje? Brana. Vocês creem?
tanto em Brana, vocês ficam pregando HM. Quem já pregou tanto HM como nós aqui? E vamos pregar mais ainda, porque nós sabemos de onde nós tiramos isso. Nós bebemos da pedra. Israel bebeu de uma pedra que eu segui, essa pedra era Cristo. E Israel nem sabia que era Cristo. Agora eu sei que Brana foi Deus em carne. Eu bebo dessa pedra. Eu como dessa revelação. E essa pedra é que trouxe toda a luz que eu preciso e que você precisa. Então, tome isto para você. Receba esta revelação. Irmão Brana, Cristo, mistério de Deus revelado, ele diz, receba a revelação. Irmãos, receba a revelação. Ele sabia, receba a pedra, receba essa última montanha, receba. Não é você dizer assim, eu aceitei Brana no meu coração. Não é isso. É você mudou a coisa. Eu creio no nome que Deus manifestou na terra nesse dia final. E quando eu creio, a mensagem de Brana está no meu coração. Entende? Está no meu coração. Não é fazer uma idolatria. Tem gente que é fácil para formar uma idolatria. Tem gente que é fácil. De uma hora para outra, eles formam a idolatria. Não, você tem que ter fundamento. Pregação é fundamento. Rocha é fundamento. É onde você pode edificar sua fé e não vacilar. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor sempre tem dado, e eu te sou agradecido por isto. Quero aproveitar bem o meu tempo, Senhor. Se tem 1 hora para me pregar, de 2 em 2 dias, é tão pouco, e eu já estou cansado, mas é tão pouco, Senhor. O que eu tenho feito em pregações é tão pouco, mas a gente fica pensando, será que isso vai demorar muito tempo, Senhor? Até quando vai essas gravações? Tem tanta mensagem que o povo precisa ouvir para receber mais luz ainda. Repetidas vezes, se o povo dos Estados Unidos tivesse escutado mais os ungidos dos últimos dias, quem sabe, Senhor, eles não teriam vindo aqui para o Brasil dizendo que o irmão Brana vai ressuscitar para a terceira puxada. Eles não leram, Senhor. Tem muitos crentes da mensagem que não lê, e por não ler não tem revelação, e não lê, então eles nunca vão avante. Ajuda seu povo, Pai, que o eleito está preocupado, o eleito está atrás, está examinando desta bênção revelada para este povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.